Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Gamer Investor e hoje vamos falar sobre o indicador IPCA, né? No vídeo passado a gente falou sobre o indicador a Selic, a taxa Selic, e hoje a gente vai falar sobre o IPCA. E o que seria o IPCA? O IPCA ele é o indicador de preços do consumidor amplo. Ele nada mais é do que uma média dos preços de alguns produtos. E a, e a inflação, que é basicamente IPCA, a inflação é como se fosse a mesma coisa. A inflação ela basicamente representa um aumento do custo de vida e também a redução do poder de compra. Porque os preços eles ficam variando. Quando você vai no mercado lá, não é sempre que vai estar o mesmo preço, por exemplo, do arroz, sabe? Esses preços eles ficam variando e essa variação desses produtos representam a inflação, o IPCA. Mas adentrando ao tema do vídeo, basicamente a inflação, como a gente pode ver aqui, ela está sendo medida em 6,47%. Então quer dizer que como que a gente pode interpretar esse indicador aqui? Quer dizer que a mediana dos últimos meses da inflação ficou em 6,47%. Ou seja, nos últimos 12 meses, o brasileiro ele perdeu 6,47% do seu poder de compra. A gente pode ler dessa forma. E existem alguns gráficos que mostram que desde a criação do real, né, como moeda vigente até então, eu não vou dar um número exato aqui, mas ele perdeu cerca de 80% do seu poder de compra. Ou seja, sei lá, vamos supor que lá no primeiro ano da criação do real, com 100 reais você conseguia comprar um monte de produto. Você ia no mercado, por exemplo, e conseguia comprar, encher o carrinho com 100 reais. Hoje em dia, conforme a inflação avançou, ou seja, seu poder de compra reduziu, com 100 reais a gente consegue comprar muita coisa. Pouca coisa, perdão. Você consegue comprar, por exemplo, um saco de arroz, aí você compra, sei lá, alguns quilos de carne, um saco de feijão, café e quando vê acabou os 100 reais. Então, comparativamente, lá no primeiro ano da instauração do real, você conseguia comprar um monte de coisa com 100 reais. Porque não se tinha uma inflação tão elevada. Então, basicamente, a gente pode ter a interpretação da inflação dessa forma. É como se fosse É como se ele corroesse o nosso dinheiro aos poucos, com o passar do tempo. Então, aqui, ó, a gente vai ver agora nos títulos que a gente tem os tesouros IPCA, emitido pelo Tesouro Nacional, né? A gente tem o indicador dele, que é o IPCA, que é basicamente a inflação aqui, tá? Então, a gente pode ver aqui que nós temos Tesouro IPCA, né? Que a gente tem a rentabilidade atrelada ao IPCA, mais uma taxinha de acréscimo. Por quê, gente? Por que tem essa taxa de acréscimo? Porque se rendesse só o IPCA, se rendesse só os 6,47% do seu dinheiro, é como se você aplicasse o seu dinheiro e tivesse a rentabilidade da mesma forma. Sabe, você ficou da mesma forma que você aplicou lá no vencimento, por exemplo, aqui ó, se a gente colocasse hoje, comprasse hoje esse título e esperasse até o vencimento, dia 15 de 8 de 2026, se fosse só IPCA, a gente basicamente preservou o nosso poder de compra, minimamente possível, né? Até porque a gente pode colocar que esses dados eles são distorcidos, né? Até porque é uma média. Então quer dizer que a gente minimamente ali quase não conseguindo, a gente conseguiu manter o nosso poder de compra.
Então, por que que tem esse acréscimo aqui? É justamente para a gente ter uma rentabilidade acima da inflação. Ou seja, para a gente, além de preservar nosso poder de compra, a gente conseguir ter um ganho acima da inflação, né? Tá? Então, é basicamente isso. Então, a gente aqui tem tesouros IPCA 2026, o ano de 2026, 2035. Então, são títulos de longo prazo, ou seja, você tem que fazer um planejamento. E da mesma forma que eu falei em alguns vídeos atrás, a respeito da marcação ao mercado, esses títulos, né, que eles não são de liquidez diária, ou seja, você tem que esperar o vencimento, eles estão sujeitos à marcação ao mercado. Ou seja, você não consegue resgatar esse título antes do tempo. Você até pode resgatar, mas aí você fica sujeito à precificação no mercado ou à marcação a mercado. Então quer dizer que você consegue perder dinheiro dentro da renda fixa, sabe? Então é preciso tomar algum cuidado quando você vai colocar o seu dinheiro em títulos que você prefixa a taxa, sabe? Que você contrata a taxa, né? No caso aqui você não trava o IPCA, né? Até porque ele fica variando, mas você trava essa rentabilidade aqui. Essa rentabilidade aqui não vai variar, mas o IPCA ainda vai variar, tá? Mas ainda assim são títulos que são sujeitos à variação ao mercado, ou seja, precisa tomar algum cuidado. Então aqui a gente pode ver Tesouro IPCA com juros semestrais, ou seja, de semestre a semestre basicamente vai contabilizar o juro, não só necessariamente na data de vencimento. Então, você vai meio que mitigando, né, o seu risco, né? Mas de certa forma você tem que esperar o vencimento para você ter todo o seu dinheiro preservado, juntamente com a rentabilidade prometida, que o título está sendo ofertado. Então, você tem que esperar o vencimento. Então, aqui a gente pode ver o gráfico da inflação. A gente teve um pico aqui, né, de 12,13, que foi assim, um absurdo, né, em abril. E aí agora, depois que o Banco Central começou a elevar a taxa Selic, porque no vídeo passado eu comentei que a Selic ela é um instrumento do Banco Central justamente para controlar a inflação. Então a gente vê uma correlação inversa aqui, né? Quando se tem uma curva de subida da Selic, a gente comumente vê uma curva de descida do IPCA, né? Então, aqui a gente pode ver o Focus, né? Que é as estatísticas, as projeções que tem. Então, aqui tem algumas notícias de projeção, né? Que a gente pode verificar aqui a respeito das projeções. Então, antes mesmo de acontecer o, o cálculo, né, do IPCA, a gente consegue conferir as projeções, mas nem sempre essas projeções elas são assertivas, tá, pessoal? A gente teve projeções há pouco tempo atrás que a inflação, tipo, logo quando subiu a Selic, que aqui quando começou a elevar na casa aqui dos 9 e pouco, já estava projetando queda da inflação e não foi isso que aconteceu, né? Eles tiveram que elevar muito mais a Selic para poder ter esse efeito de deflação, né? Que se diz quando está tendo uma curva inversa de decaimento. Então, então aqui eles já vão fazendo a projeção para os próximos meses, né? A respeito dos cálculos IPCA. Então aqui a gente pode ver que a projeção para o IPCA já subiu de 5,63 para 5,82 no Focus do Banco Central, né? Então, eles já estão projetando uma subida, né, do IPCA para esse ano. Então, eles porque assim, ó, como tem uma correlação aqui, eles já estão falando que o ano que vem a Selic vai baixar para uns 11,25, 11,75 a Selic,
porque eles imaginam que a inflação ela já vai estar sob total controle. Mas é que se eles já estão recalculando para cima a inflação, talvez eles tenham que segurar a Selic por mais um tempo, tá, pessoal? Ou aumentar se for muito grave o cenário macroeconômico, né? Porque o que que acontece? Como eu falei naquele vídeo lá de marcação ao mercado, se a gente fosse entrar num prefixado aqui 2029, projetando que o teto da Selic foi 13,75, imaginando aqui nesse cenário que a inflação começou a cair e esse foi o topo da Selic, se encerrar um ano com uma alta expressiva da inflação, ou ano que vem eles mantêm a Selic no patamar atual, ou se o cenário for muito, mas muito grave, eles podem já iniciar o ano ali nos primeiros meses já com reunião do Copom para eles já elevarem a Selic já no primeiro trimestre de 2023, né? Isso para quem quiser lucrar com a marcação a mercado é muito ruim, porque aí a pessoa vai perder dinheiro, né? Então, se o cenário não se reverter logo, ela vai ter que fazer um reposicionamento da sua estratégia ou aguardar o vencimento do título. Mas para a pessoa que entrou aqui querendo lucrar com a marcação a mercado, ela não vai conseguir se a Selic for a 14, por exemplo, né? Então, pessoal, acho que é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês a respeito de IPCA, inflação. Se restou alguma dúvida, eu peço que deixe nos comentários aí que eu vou pesquisar, vou tentar sanar a dúvida de vocês. Então, no mais, eu desejo uma ótima noite, obrigado por me acompanharem até aqui. Peço que curtam, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. Então, muito obrigado e esse foi mais um vídeo do canal Gamer Investor. Uma boa noite.